estendemos esse convite de coração para que caminhemos juntos nessa tarde, nessa caminhada tão bela do amor, da elevação, da possibilidade que nós temos de sermos melhores. Afinal de contas, para que estamos aqui? Essa palavra aqui, você está pensando só unicamente aqui sentadinha nessa sala? Refiro-me a todo um contexto maior. Para que eu estou presente em 2017, 25 de novembro, presente na vida, com essa grande oportunidade de vivermos, de estarmos juntos com as pessoas, de sofrermos, nos amargurarmos, de errarmos muito, mas também de caminharmos no caminho do acerto. Porque o despertar da consciência é o primeiro passo para o nosso progresso. O tema dessa tarde, amados irmãos, eu confesso que eu olhei umas 200.000 vezes, claro, é um eufemismo, né? Só para dizer, uma maneira para dizer que eu pesquisei muito. O tema se chama Informações Infelizes. Quando eu comentei com a França, eu disse, mas nossa, isso é maravilhoso, porque informação é passar adiante informação. Passar adiante informação que eu tenho. Passar adiante informações que eu recebo, informações que eu ouço. Então, quando eu trabalho com a palavra informações, há uma gama, um leque muito grande de possibilidades. Começa com conversas, com intrigas, com fofocas, com maledicências, com levar adiante as coisas que nós ouvimos, que nós vemos e que nós não aprendemos a solver ou a diluir. É interessante, né? Desde criança ouvia um adágio popular, um provérbio que diz assim: quem conta um conto acrescenta um pontinho, um ponto. E é verdade. Quando a gente vai passar adiante alguma coisa que nos é dada, nós deturpamos. Ou alguém nunca deturpou alguma coisa? Já deve ter feito aquela brincadeira que os professores faziam em sala de aula, em dinâmicas, que todo mundo ficava em círculo e as pessoas, o instrutor dava uma frase curta para o primeiro e dizia assim: bom, agora você vai passando adiante aquela frase. Uma frase curta, por exemplo, assim: hoje eu estou muito feliz aqui no Nades. Eu conheço o problema da pomba branca, que tinha uma antena preta. No final, todas as pombas eram pretas. Ah, mas é muito difícil, né? O que acontecia? Mas passaram 3, 4 pessoas, esse pomba branca que tinha uma... eram 7 pombas. O cara contando que tinha 7 pombas brancas, mas apenas uma tinha uma antena preta. Daí um aluno contava pro outro, ia lá fora, e um não sabia a história do outro, né? Não sabia a história anterior. Eu sei que o último que contou, todas as pombas eram pretas. Para vocês verem que a informação é exatamente isso, informação deturpada, truncada, ou seja, está lá, cortada pela metade. Ou seja, nós não conseguimos passar adiante. Bom, aí eu li tal coisa, em tal lugar, mas não me lembro direito, mas em princípio diz assim. Ou seja, já começou a perder a primeira fidelidade, porque nós lemos as coisas, muitas vezes textos e etc., como se fossem romances, apenas para saber o final da história, ou o final de um filme, e nós não nos apercebemos que o conteúdo é muito importante. E o conteúdo não estou me referindo aos livros, estou me referindo àquilo que é dito por nós. Como professor de comunicação que fiz tantos anos na minha vida, bem sei da importância da comunicação, bem sei a importância da conversação, de nós conversarmos no lar, no trabalho, na sociedade, nos agrupamentos, nos grupamentos religiosos, onde nós nos encontramos, nós deturpamos. Aliás, muitas vezes nós pais passamos informações erradas para os filhos e vice-versa, o telefone nos atordoa, estamos ali com o celular atento a algumas coisas, e nós nos distraímos.
E muitas vezes não é por maldade. Não é. Não vamos culpar. Não fazemos por maldade. Fazemos por uma ingenuidade de vida, por falta de observação, por falta de coragem mesmo de pesquisarmos. Então, eu pesquisei basicamente no livro de Joana de Ângeles chamado O Amor como Solução. Realmente é um capítulo belíssimo, e num outro livro dela também chamado Episódios Diários, e em mensagens trazidas do alto, e há muita coisa para ser dita. Eu começaria com a primeira informação que Joana nos diz no livro Episódios Diários. Naturalmente, porque estes são dias de insatisfação. Estes são dias de insatisfação. Tem alguém aqui que está bem resolvido, que não tem insatisfação nenhuma? Algo nos perturba. Daí ela prossegue. As pessoas que de ti, que de você se acercam, quase sempre trazem comentários negativos e observações deprimentes. Concorda com ela? Quase sempre. Os comentários são tristes, as observações são negativas, e pior quando são deprimentes, aquelas que não piores que os noticiários de televisão. Mas que seja. Então a gente ouve, faz comentários e propaga. Por isso que fofoca, maledicência, intriga, são palavras assim de ordem para que as informações nossas cheguem aos ouvidos dos outros de uma maneira muito mais correta, mais preciosa e feliz. Se eu posso levar paz, se eu posso levar instrução, se eu posso levar conhecimento, se eu posso levar carinho, se eu posso levar amor nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, isso é maravilhoso. Eu adoro quando as pessoas dizem, nossa, você viu que perfume gostoso que você tem. Mas não é o perfume físico que eu quero ter e chamar a atenção. É exatamente esse perfume da alma que nós precisamos. Para que a nossa alma fale coisas boas, que não sejam, como ela diz, observações deprimentes. E ela continua, surgem nas conversações apontamentos depreciativos que chamuscam a honra alheia. Já traduzo. Quando não lhes atiram lama na conduta que invejam. Quanta coisa, né, nessa frase. Primeiro, apontamentos, anotações, comentários depreciativos, ou seja, que deprime a pessoa, depreciar a pessoa, colocar a pessoa para baixo. Foi o que eu acabei de dizer. E ela continua, chamusca, é como jogar brasa acesa, né, que vai queimar a honra alheia. Se nós devemos preservar a nossa honra, que é nosso nome, não é assim que fomos educados? Conserve a honra, o seu nome, a sua dignidade, para que em decorrência disso venha também a ética. Então a conduta moral, a conduta ética, provém exatamente dessa honra conservada, do nome, da honradez, da conduta mais correta, para que nós não sejamos pessoas sórdidas, ou seja, pessoas que já são encaminhadas para o mal, conduta perversa. E isso não precisamos nem procurar. Está assim muito. Por isso que a gente vai deixando gradativamente as reuniões sociais, muitas vezes, na verdade. A gente começa gradativamente a se afastar, não digo que não sejam boas, toda reunião social é boa, mas principalmente festas, essas coisas que envolvem bebidas e coisas que envolvem comentários. Eu fico me imaginando, eu saio daqui, vou lá num barzinho, vou tomar uma cerveja. Não vejo nada de errado. Não vejo nada de errado. Pessoalmente eu não faço, mas não vejo nada de errado. Agora, quem está lá, naquele momento, no barzinho, tomando cerveja? Como eu vou me comportar? Se eu sair de uma palestra, de um tratamento,
de uma coisa que te levou, te fez raciocinar para um lado melhor, porque o ambiente está carregado, porque espiritualmente aquele ambiente está mais perigoso, entre aspas, e tem influências negativas. Se você quer luz, você acende a sua lanterna, a sua chama, faz brilhar e põe isso no alto. Se você se apaga, você busca lugares lúgubres, escuros, tenebrosos, como acontece quando a pessoa se deprime. Então ela fecha as cortinas, põe blackouts, fecha persianas, fecha tudo fisicamente, para que o deslume exterior faça com que aquele momento seja assim para ela, quando na realidade está fazendo exatamente o contrário. É abrir as janelas, é abrir as cortinas. Então os nossos pensamentos, que são o que norteiam a nossa vida, eles nos dão essa possibilidade de nós começarmos a aprender e vivermos melhor. Ela parte para a palavra chamada intrigas. Intrigas tem muita coisa, né? É uma conversa que provoca, uma conversa que leva para uma desavença, que leva para um desequilíbrio. Basta alguém na casa se desarmonizar, levantar um pouquinho o tom de voz, ou dizer de uma maneira um pouquinho irônica, o outro já começa a revidar, tá vendo? E a gente já põe o dedo na carinha da outra pessoa, a gente começa a acusar, e aí as coisas vão se propagando. Aí as intrigas provocam vinganças terríveis, sorrisos de sarcasmo, sorrisos de zombaria, aquele sorrisinho amarelo, gerando inquietação, e daí para frente não precisamos dizer mais nada. Assuntos triviais estão nas nossas conversas. Quem pode traduzir assuntos triviais? Aqueles assuntos que não acrescentam nada. Que você fica 2, 3 horas conversando, de repente você se pergunta, foi o pior, não acrescentou nada, não me disse nada, não me fez pensar. Então isso é muito importante. Tomam o tempo e carregam de expressões também não condizentes, ele chama aqui de expressões chulas, palavrões, anedotário vulgar, deixam a razão da gente entorpecida, inebriada, consequentemente, toda a psicosfera pessoal, íntima, fica desequilibrada. Sem contar que quando eu estou carregado de uma psicosfera pessoal negativa, eu contamino também o ambiente que eu vivo. Ela diz assim, quando você se vê mergulhado nesse clima de conversações prejudiciais, mude de assunto, propõe um tema diferente, um tema conciliador, um assunto que traga uma construção melhor. Isso é muito comum, queridos. Isso acontece aqui dentro, muitas vezes a gente faz reuniões, a gente está num grupo, quando a gente se pega, a gente está comentando coisas que não tem nada a ver com aquilo que a gente começou. Então é o ponto de nós realmente tomarmos muito cuidado com isso. Aí ela chama a atenção para uma expressão assim que eu grifei. Seja a tua palavra de gentileza e de esperança em qualquer situação. Daria para fazer uma palestra. Seja a tua palavra de esperança. Seja a tua palavra de edificação. Seja a tua palavra de gentileza. Se tão comumente a gente vê gentileza gera gentileza, né? Educação gera educação, a nossa gentileza, a nossa boa educação, a nossa maneira de tratar as pessoas também atrai. Um exemplo mais claro é quando você entra numa repartição pública, perdão, Dalila, nós somos servidores públicos, nada a ver com repartições públicas, mas que muitas vezes, em qualquer situação também, não só nesse caso, em que as pessoas estão envolvidas em muita coisa,
e você fica lá parado. Não, tome uma atitude. Vai lá, faça um elogio, diga qualquer coisa. Por exemplo, boa tarde, bom dia. Nossa, como vocês estão legais hoje. Ouvir isso para uma pessoa, nossa, que elegante que você está hoje. As pessoas quebram o gelo. Entre, faça uma brincadeirinha qualquer, você muda o clima. Diga um bom dia, faça um cumprimento diferente. Não espere que as pessoas estendam um tapete para você. Não espere, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar caminhos pedregosos, caminhos difíceis, mas você pode aplainar com as suas palavras de gentileza e de carinho. Logo depois, estou indo um pouquinho rápido, tem muita coisa. Logo depois ela fala da intriga. Ela compara a intriga como um vírus destruidor. E vírus nós já sabemos. Entra no nosso organismo, o quão é difícil debelar. É muito antibiótico, é muito tratamento para voltar novamente ao equilíbrio. É a primeira coisa que ela compara. E a segunda, ela compara como o cupim. Aquela pessoa lá que se alimenta. Ou seja, ele mesmo vai se alimentar do próprio veneno. Então, os intrigantes, os maldosos, os perversos, eles são aqueles que carregam o veneno da alma. São enfermos da alma. A expressão não é minha, é de Joana. São enfermos da alma. E como você trata um enfermo? Obrigado pela resposta. Começa primeiro pelo carinho, começa pela atenção, pelos cuidados, pela higiene, pela asepsia, tratamento. Começa tudo por fora, para depois fazer a profilaxia que comece de dentro para fora. Ficou claro? Então, por fora, lavo as mãos, cuido do meu corpo, me equilíbrio, mas e os meus pensamentos? Como é que você trabalha? Como é que você faz a asepsia, o tratamento, a limpeza dos seus pensamentos? Então nós carregamos entulhos, é como uma caçamba cheia, repleta, que você coloca lá na sua cabeça e você vai jogando lá dentro. Tudo que é lixo, tudo que é porcaria, tudo aquilo que você vê, ouve, tudo aquilo que você fala, aquilo lá vai para uma vala comum, chamada lixeira mental. Quem tem um computador sabe muito bem, de vez em quando tem que deletar mesmo a lixeira, limpar a lixeira, como nós tiramos o lixo das nossas casas, colocamos lá fora, como já dissemos muitas vezes, e a gente só retorna lá para o lixo quando jogamos uma coisa preciosa, esquecemos porque jogamos fora coisas preciosas, vamos novamente ao lixo que jogamos na frente da nossa casa. Mas nós normalmente fazemos as nossas purificações, juntamos tudo, colocamos num saco, geralmente é escuro, é preto, colocamos lá fora para que ninguém veja o que estamos jogando. Mas quantas vezes jogamos também coisas preciosas? Descuidadamente, na limpeza do nosso lixo mental, jogamos também preciosidades das nossas aquisições passadas, das nossas reencarnações que trazemos, e muitas vezes esquecendo-nos que as mágoas, os ressentimentos, as culpas, as agressões que nos foram impostas, nós não devemos jogar fora. Nós devemos diluí-las com o bálsamo, o nosso bom pensamento. É diferente. Quando você somatiza tudo e chega um momento de dizer assim, vou jogar tudo fora. Nesse jogar fora, você também lança coisas maravilhosas. Você tem a grande possibilidade de ter aprendido com as coisas que eram nefastas, que eram ruins e que eram necessárias para a nossa caminhada.
A todo instante nós ouvimos pessoas dizendo assim: meu amigo, eu não aguento mais. Eu já disse isso. Dobrei os joelhos, chorei copiosamente e disse ao Criador: Pai amado, eu não aguento mais. Me acolha, me dê força. Antes de pedir qualquer outras coisas, peça a Deus a força, a coragem, a clareza das ideias para compreender. Amados irmãos, será que nós viveríamos melhores se não tivéssemos problemas e não tivéssemos dificuldades? Como viveríamos se não tivesse aquele turbilhão dentro das nossas casas? E dentro das nossas casas interiores, chamado coração, mente? Será que nós viveríamos melhores se não houvesse problema algum e problema de nenhuma ordem? É uma pergunta para se fazer, não é verdade? Qual seria a resposta que você daria para alguém que perguntasse de uma maneira muito incisiva para você? Imagine que a sua vida fosse um mar azul, praia tranquila. Como você se fortaleceria? Agora, olhe um pouquinho para trás. Veja a história da sua vida. Mas eu tenho só 15 anos, eu tenho 20 anos, 20 e poucos anos. Você tem uma história. Você já viveu muito. Olhe a sua história. Olhe o seu passado. E veja o quanto você cresceu, não é verdade? Mas você cresceu de que forma? Nas lágrimas, nas dores, nas tristezas, nas decepções. Nessas informações que foram passadas. E foi graças a isso que você chegou aqui. Aí ela faz uma reflexão que eu já acabei de dizer. Um intrigante, aquele que provoca as intrigas, é enfermo da alma. Portanto, carrega em si graves distúrbios emocionais e morais. Então nós devemos ter piedade, devemos ter compaixão, misericórdia, para com esses que são fofoqueiros, maldosos, que levam informações adiante só para ver o estrago que causa. É você pôr fogo numa casa e dizer assim: só pus fogo só para ver o que acontecia. Eu só queria dar um sustinho. Mas pôs fogo. Mas eu não queria fazer todo esse estrago. Mas não é assim que eles se comportam? Não, eu só fiz um comentáriozinho. Não, eu não tive intenção. Mas o dia que eu até falei aqui numa palestra, quando eu disse que Deus, Ele não julga as nossas intenções. Deus olha os nossos atos. As intenções são nossas. Agora, quem somos nós para julgar as intenções do outro? Já nem compreendemos a nós mesmos, mas somos capazes de apontar para o outro. Eu vou ler um parágrafo para uma reflexão. O intrigante, o informante infeliz, o fofoqueiro, o maldoso, é invejoso, transfere da conduta deplorável que lhe é característica para as acusações perniciosas. Então ele vai para a acusação perniciosa. Querido, acusar alguém é pôr um fogo na porta da casa. Eu só queria chamar a atenção. Observe quanto isso é prejudicial. É uma simples palavra, mas é um simples comentário. É difícil, né? Aí, como diz o jovem, é pesado. É pesado, porque a gente perde a consciência, nossa, pelo amor de Deus, eu não tive intenção. Não teve intenção, mas fez. Mas Jesus
puxa as nossas orelhas quando ele nos diz vigiai. Mas o que começaria por aí? Vigie a você antes de ficar sentinela dos outros. A gente sabe tudo que tem na nossa frente, no outro lado da rua, nos nossos vizinhos. E você? E nós? Sabemos o que tem realmente dentro de nós? Por isso que as acusações perniciosas, também ele é portador de complexo de inferioridade. Isso é terrível, porque a pessoa se anula, mantendo sentimentos competitivos com os demais, vive em competição, e porque não possui os requisitos hábeis para vencer, oculta-se, se esconde na intriga, mediante a qual denigre, mancha aquele que faz o seu opositor. É perverso, respira mágoas a respeito do próximo, respira mágoas a respeito do próximo, procura anular através de condutas irrepreensíveis, não, condutas doentias. E ela termina: cria planos nefastos e mascara-se por trás de sorrisos maldosos. Querem mais? Aí ela diz assim, é um consolo. Obrigado por estar me ouvindo. Eu vou ler assim, bem de longe. Ninguém se livra das intrigas maldosas. Ninguém se livra das acusações. Puxa, se Joana Dantas diz que ninguém se livra, aí você diz, ai, pobre de mim, né? Não, calma, não desanime. Vá em frente, é possível. Você será capaz. Vamos adiante. A intriga é semelhante a cupim, já falei, que destrói a fonte de onde retira o alimento. O cupim vai destruir a própria fonte. Ou seja, o invejoso, o intrigante, o maldoso, ele se destrói a si mesmo. Por isso que ela pede, desarme-se. Tire as armas da acusação, da maldade, da perversidade. Vamos para a segunda parte. Todos estão acordados, todos bem? Aguentam mais 3 horas? Vamos adiante, né? Mais 3 horas. É bem legal. As 3 horas se resumem em algumas coisas preciosas. A arte de deturpar os fatos e as conversações, elas são responsáveis por males irreparáveis. A arte de deturpar os fatos. É aquela velha história. E quem conta um conto, alguma coisa que ouviu, vai acrescentando. E esse acréscimo, ele é todo encoberto por essas camadas aparentemente belas, como um bolo, agora você imagina, todo recoberto de chocolate, de enfeites, etc., atrativo, porque a perfídia, a maldade íntima está escondida no conteúdo daquele bolo. Por fora, vamos usar os provérbios. Você está dizendo, nossa, esse livro está ficando velho. Vamos dizer assim, papai já dizia, por fora, pão por orelha. Não, por fora, bela viola. E por fora, bela viola. Violãozão do Cristo. Mas por dentro, pão borolento. Borolento. Bolor. Mas alguém come pão bolorento? É do Silvino. Mas por fora ele é bonito. Mas quando você o parte, aí você... Sabe aquela goiaba bonita? Deu até vontade, né? Aquela que se colheu no pé, bonita. Até você salivou agora. Não, é só o cheirinho tão bom. Na hora que você parte,
E tem as irmãzinhas, os irmãozinhos lá, todos mexendo. Mas o que é a maldade, se não essas coisinhas que se movimentam dentro de nós, que se desequilibram e que causam mal, levam ao desespero vidas. Levam ao desespero vidas. Muitas vezes, uma conversação leva a outra pessoa ao suicídio. Se não é o direto, é o suicídio indireto, em que a pessoa retém e vai corroendo. Jonas Anjos, como todos os benfeitores espirituais, falam, por exemplo, da inveja como um ácido que corrói. Ele começa imperceptível, começa sutil e vai corroendo, é borolento. E por fora, quando aparece, já destruiu tudo. Por isso que a incompreensão, as informações infelizes são destruidoras. Aí cria um espírito mesquinho. O que é um espírito mesquinho? Acovardado, que não tem coragem, que não luta, que não enfrenta as dificuldades, para que se esconda por trás de distorcer as informações e os fatos. Deve ser assim que o mesquinho e covarde oculta-se no anonimato. Então ele não tem coragem de aparecer. E geralmente, quando ele é descoberto, o estrago já foi feito. Isso que a prudência, a observação, no ambiente de trabalho, na sociedade, onde nós andamos, o vigiar é muito importante, porque você não é capaz de desconfiar muitas e muitas vezes que está ao seu redor como o mundo espiritual que nós trazemos com as influências que nós atraímos. Concorda? Por isso que a sintonia no bem, no amor, na elevação, na verdade, você atrai aqueles que são sintonizados nisso aí. Meu Deus. Dá vontade de parar, né? Ficar meia hora assim chorando, piedade do Senhor. Porque eu muito pequei, eu muito errei, mas eu estou aqui, Senhor. Estou aprendendo, estou me levantando. E por me levantar, quanto você já caminhou? Quanto você já avançou? Os indivíduos chamados enfermos da alma são disfarçados na hipocrisia, são bajuladores, eles vivem de pequenos elogios, que você tem que desconfiar. Você gosta de receber elogios? Quem não gosta? Quem não gosta? Todo mundo gosta. Massageia o ego, mas tome cuidado daqueles elogios que você percebe que não levam a nenhum lugar, que são apenas os sentimentos de querer dissimular as grandes verdades. Isso é terrível. Por isso que aquele que leva informação adiante, informação infeliz, ele é caviloso, ou seja, ele é um velhaco. A palavra velhaco era muito usada antigamente. Uma pessoa ardilosa, que arma planos. Ele sempre tem uma intenção por trás. Conhece bem a palavra velhaco? Ô seu velhaco. Ouvíamos muito. E devemos tomar cuidado, porque os velhacos estão aqui hoje também, presentes. Por isso eles semeiam sempre a discórdia, nunca o bem. Mas no próprio Evangelho, no próprio livro dos Espíritos, nos chamam sempre a atenção. Como é que se conhece uma mensagem que vem do alto? Como é que você sabe que aquela mensagem é vinda por um espírito de luz, espírito do bem? Para começar, espíritos do bem e espíritos da luz jamais vão provocar em você algo que leve
ao mal. Algo que te diga, não, faça isso. Não, pelo contrário, espíritos de luz apontam luz. Observem bem. Então o Evangelho, o livro dos Espíritos, diz assim, seja prudente, ouça as palavras que essa mensagem traz. Faça a reflexão. E quando você se envolve na luz, você afasta o mal. Se estivéssemos numa noite aqui, bem escura, e nós apagássemos todas as luzes, um simples palitinho de fósforo seria capaz de começar a apontar o primeiro caminho. Então, diante de todas essas adversidades, dessas armadilhas que são criadas ao nosso redor, quando você acende o palitinho da sua fé, da sua luz interior, e você diz, socorro, Pai, dê-me luz, Mestre, oriente-me pelo caminho do bem, você já dissipou essas trevas. Quando você anda no caminho da luz, você não vai temer mal nenhum. Quando você está na luz, você não terá mal. Quando um dia você estiver numa rua, sozinho, sozinha, não se carregue de medo, porque é o primeiro sentimento: medo, pavor, insegurança, principalmente as mulheres. Essa é a primeira coisa. Faça o contrário. Envolva-se em muita luz, que é a oração. Mas não aquelas orações assim, diz assim, clamor, Pai, acenda um facho na minha frente. Peça ao seu mentor que acenda todos os faróis possíveis com a sua oração, com a sua luz, com a sua confiança. As pessoas vão passar ao seu redor e vão se desviar, porque vão enxergar em você algo diferente. Queridos, eu não sou mais do que ninguém. Apenas eu vivi um pouquinho mais. É a única diferença. Mas eu já fiz esses experimentos. Quantas vezes saí à noite da universidade, morrendo de medo quando eu saí. Mas o fato de eu voltar à consciência, de eu me fortalecer na fé, era como se eu enxergasse um caminho de luz à minha frente. Quantas pessoas passaram ao meu redor que, se eu estivesse fora dessa luz, eu teria cruzado a esquina, teria desviado por outros caminhos, claro que seria prudente, mas eu não enxergava maldade neles. Eu enxergava irmãos que estavam andando comigo, que, como eu, também têm débitos, também têm trevas interiores. Mas quando você acende dentro de você essa luz, as pessoas vão, pelo Espírito, enxergar em você luz diferente. Os animais nos observam e se nos aproximam quando nós nos desarmamos da violência, da maldade. Eles se acalmam. Concordam? Eles se acalmam. Se nós nos armarmos dessa coragem, dessa força e dessa luz, nós dissipamos as trevas do medo. Por isso que dá medo de viver com essas pessoas que fisicamente não são maldosas, que aparentemente não são maldosas, mas que sorrateiramente penetram no nosso lar, na nossa vida, na nossa consciência e se aninham. Não esqueçam do provérbio indiano, que diz: você não tem como impedir que os pássaros sobrevoem na sua cabeça, mas você tem como impedir que eles façam ninho nos seus cabelos. Mas se você não tem como impedir que o pássaro sobrevoe, concorda? Agora pergunto-lhes: quem são esses pássaros?
Vocês vão ganhar um bônus para a eternidade se souberem me responder. Alguém vai se arriscar? Mas quais são esses passarinhos que voam? Se não os nossos? Hã? Aí eu resumiria, não olhem defeito nem mal, sobrevoa os nossos pensamentos. Agora, a hora que você deixar que eles façam um ninho, você deu lugar a eles. Você os agasalhou. Tantas vezes eu digo assim, qual dos dois lobos que eu carrego dentro de mim mais aparece? Pode ser simples. Aquele que você alimenta. Esse você deu força. Qual o pensamento que mais aparece em você? Aquele que você o aceita. Agora, enquanto eu estava falando, você já foi para casa, já foi para tantos lugares, já viu tantas pessoas à sua frente. Vamos ser sinceros. Quantas pessoas você viu nesses 45 minutos que eu falei? E quantas vezes você pensou mal? Quantas vezes você tentou julgar? Não, nenhuma. Beleza? Você já cresceu. Mas quantas você viu que estavam se enquadrando dentro desses comentários? Então o que você tem que fazer? Envolver. Dar toda uma redoma de luz, de bem, de amor, de perdão. Não, eu só estou fazendo assim porque você está me dizendo assim. Você pode recomeçar a sua palestra? Você pode parar de falar tanta coisa? Seja objetivo e claro. Mas eu fui. Eu tentei apenas dizer, meus irmãos. Vocês acham que é gostoso vir aqui na frente falar isso? Mas por não ser gostoso, não ser prazeroso, e ainda ficar tranquilo, assim, sereno, dizendo as coisas, não é gostoso, meus irmãos. É responsabilidade. A vida é cruel, vocês dizem, eu digo, não. A vida é um presente maravilhoso que nós temos. O cruel é que nós aceitamos. O cruel é que nós permitimos, irmãos. O cruel é que nós deixamos que se alojem e que façam ninhos no nosso coração e na nossa mente. Esse que é o cruel. Tudo que passou é bálsamo. Tudo que passou. Se você sofreu, sofre e sofrerá, diga simplesmente, eu sou normal. Porque quem não passar por esse crivo da dor, também não leu o Evangelho. Também não viu o Evangelho vivo. A Francis vimos hoje, indo para o centro da cidade, ali no Botânico, perto daquela igreja do Botânico, uma faixa enorme. Eu falei, vou comentar hoje à tarde, depois de Jesus está vivo. Pena que eu não pude parar e fotografar. O que vocês acham dessa coisa? Precisamos fazer faixa para dizer que Jesus está vivo? Não! Ele está sempre vivo. Quando você o carrega na alma, no sentimento, nas boas intenções, ele está com você. E por estar conosco, ele sofre conosco. Mas há um momento tão precioso, aliás, dois momentos, que merecem a consideração. O primeiro é Jesus tomando a pesada cruz nos seus ombros, chicoteado, cuspido, insultado, maltratado, e nós nos escondendo por trás das colunas dos templos. Eu não conheço ele. E, no entanto, nós estamos com ele. Mas o renegamos. Jesus carregou até o final o seu Gólgota,
que é a cruz, observe, dos insultos, da ignomínia, do desprezo. Concordam? Ele sofreu tudo isso. Se tu és, então desça daí. Não era isso? Se tu és aquilo que tu dizes, então desça. Observe que expressão. Como para colocar o Cristo diante de um pesado fardo de decisão. Fora as cusparadas, fora os insultos, fora o fel que lhe deram, ao invés de dar água para descedentá-lo. Deram-lhe fel amargo, cravaram-lhe o peito, como cravam o peito das criaturas quando ofendem, quando magoam, quando provocam informações infelizes, quando caluniam. E Jesus disse: ame aqueles que te magoam, te caluniam, te perseguem. Porque ele sabia que amar os que nos amam é fácil. Ele pôs exatamente no contundente, na aplicação verdadeira da cruz, a simbologia. E hoje, sabedores que somos bem mais conscientes, bem mais responsáveis, lúcidos, já tiramos o Cristo da cruz. Então aqueles irmãos talvez estejam muito certos quando dizem o Cristo está vivo. Para lembrar que ele está vivo porque ele caminha conosco no nosso dia a dia. Essa é a primeira passagem. E a segunda, que não é uma simbologia, é um fato daquele jovem mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Deu uma série de recomendações, desde respeitar os mandamentos, amar pai e mãe. O jovem respondeu: mas Senhor, eu faço tudo isso. Observe que jovem de valor. Eu cumpro os mandamentos, cumpro a lei, amo meus pais, amo meus irmãos. Tudo isso ele falou: mas eu faço tudo isso. E Jesus lhe disse: então, vá. Venda tudo que tens, dê aos pobres, vem e segue. Mas não é vender para ficar um miserável e dependente dos outros. É o vender do desapegar-se daquilo que é supérfluo, inútil, desnecessário, de doar aos pobres. E de doar também o amor, a caridade, a benevolência, as palavras, nas conversações mais fáceis, mais acessíveis, mais verdadeiras. E disse também o Cristo: então vem, tome de tua cruz e segue. Ele não falou: tome a minha cruz como eu carreguei. Tome a sua cruz, para que nós carreguemos a cruz pesada que nós temos. Isto é consolo, amados irmãos. Isto é esperança. Por isso que devemos estar vigilantes, porque todas essas maldades se mascaram em formas de amigos. São verdadeiramente aqueles que ao nosso redor são mascarados como amigos, como amigas. E o pior, por mascararem-se, nós confiamos. E por confiarmos, nós contamos as nossas coisas íntimas. E por contarmos as coisas íntimas, nós transferimos a eles o poder de nos crucificarem muito mais. Porque sabedores que são das coisas mais íntimas do nosso coração, eles aplicam exatamente com a perfídia, com a maldade, no momento oportuno para nos crucificar. Por isso, amados irmãos, boca pequena significa cuidado com aquilo que falemos, cuidado com aquilo que contamos, escolhamos as pessoas equilibradas. Veja a vida da pessoa, que seja uma pessoa que você tenha confiança, que aquela pessoa lhe passe algo de confiança, de respeito, porque a confiança, ela só vem depois do respeito, concorda? Aliás, o amor nasce do respeito, que é o primeiro passo. O amor vai para o segundo passo, que é a admiração. Eu passo a respeitar porque eu vejo naquela pessoa uma pessoa
que merece o meu respeito. Aliás, todos merecem. Para o segundo fato, passar a admirar. Quando eu começo a respeitar e admirar, eu começo a me aproximar. E me aproximando, eu já vou enternecendo a minha alma com a alma dessa pessoa, para que a afetividade, a cumplicidade, o trocar, o compartilhar. Observe que isso é relacionamento humano. É relacionamento de convivência para finalmente cristalizar-se na preciosidade maior, chamada amor. E o amor é eternizado. O amor é perene. O amor não acaba, não finda. O que acaba, os elementos que acabam, são exatamente o respeito, a admiração, a compreensão, a cumplicidade, a troca, o compartilhar, o viver, o experienciar. Isso vai se jungindo numa pressão maior, que faz com que nós também mergulhemos no sofrimento maior. E por mergulharmos nesse sofrimento, nessa angústia, nós nos aprisionamos. E por vivermos aprisionados, nós não conseguimos nos libertar. Queridos, pensem, por caridade, por amor, por não sabermos a extensão da nossa jornada terrena, do quanto ainda viveremos nessas junções, nessas injunções carnais, ou seja, estivermos nessa carne, por não sabermos, por não conhecermos, é que precisamos nos libertar. Por isso, liberte-se. Jogue. Alivie-se. Deixe seu ombro mais leve. Jesus falou do fardo, do jugo, que nele é mais leve, porque ele nos dá o ensinamento, nos dá o exemplo, nos dá a esperança. Ele nos diz: eu sou o caminho. Puxa, meus amados irmãos, se alguém me disser numa noite tenebrosa, escura da minha vida, filho, filha amada, eu sou o caminho, eu digo: nossa, é por aqui que eu vou. E por segui-lo, eu chego à verdade que eu devo acreditar e à vida que eu passo a viver. Observe como isso é tão verdadeiro, tão belo. Eu sou o caminho. Venha comigo. Passo nele a acreditar, porque é a verdade. Ou você desconfiaria do Cristo? Se ele é aquele que diz: o Pai e eu somos um, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. E por encontrarmos nele a força e esse caminho, teremos a luz da verdade e teremos a vida estuando na preciosidade do bem, da vida e do amor. Amados, Joana d'Angeli nos leva à seguinte conclusão: seja qual for a circunstância que você viver, não te preocupes com coisas inúteis. Seja qualquer situação em que você viver e estiver, não se preocupe com coisas inúteis. Lembre-se das duas palavrinhas tão belas da mensagem de Maria via Emmanuel a Chico: tudo passa. Como passam as águas por baixo da nossa ponte, e que nós não nos molharemos, não mergulharemos na mesma água duas vezes, a ocasião é sempre agora. E o exemplo é o que Joana d'Angeli nos diz: Jesus era irretocável, que não dá para retocar nada, incólume, perfeito, não passou isento pelos maldosos. Concorda? Não passou, nós sabemos. Até não foi levado lá volta da montanha: olha, se você se prostrar, me adorar, tudo isso será seu. Queridos, a passagem é maravilhosa para nos dizer que a tentação nefasta das coisas materiais não são convidativas,
Se nos prostrarmos diante do mal, o material aparecerá, mas o espiritual será denegrido. Jesus, que não passou pelos adversários indefesos, nem pelos maldosos, ele sabia que todos quanto o seguiam e ouviam, se utilizaram das suas palavras para tentar acusá-lo, para tentar condená-lo. Como ele antevia a maldade neles, já sabia, eles querem me pegar. Ô mestre, a quem devemos adorar? A Deus ou ao dinheiro, ao mamão? Então dê-me uma moeda. De um lado isso, do lado aquilo. Então, o que é de Deus é de Deus. O que é de César é de César. Amigos, claro, límpido, preciso, correto, sempre. Esse é o exemplo, o belo exemplo da vida que o Mestre Jesus nos legou. Que Deus esteja conosco e que possamos seguir as suas pegadas, viver na paz, viver no amor e viver na luz. Muito obrigado.